Eita, gravando, deixa eu ver. Tô muito longe, tô muito perto. Será que tá estourando? Peraí, tá no vermelho ali. Vamos... Tá, agora parece que tá legal, não tá chegando no vermelho. Rasga toda a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, E aí galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino. Estamos aqui para mais um vídeo diferente, super diferente. Eu estou sem retorno, eu espero que o som de fundo não esteja muito alto. Assim eu espero que não esteja muito alto. E... vamos lá, vamos fazer o tema de hoje. Só deixa eu preparar aqui umas coisitas. Tá, aqui tá certinho. Tá. Virando a câmera. Como eu tô horrível, velho. Mas beleza, vamos lá. Aliás, como eu sou horrível. Como eu sou horrível, né? Tomar aqui meu cafezinho. Eu tô sem retorno. Eu não sei se eu tô falando tão alto, tão baixo. Eu tô vendo aqui pelo VU. Aliás, nem se diz mais VU aqui. Ele diz level. Decibéis. Aquele Marcos Decibéis. O VU era um negócio antigo. Eu nem sei o que quer dizer VU. Eu não lembro mais. Eu estudei rádio um baita tempo, mas... VU, eu não lembro o que significa. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ver como um multiverso aqui também é cultura. O VU significa Volume Units. Era isso mesmo que eu tava tentando lembrar. Volume Units. São usados costumeiramente em equipamentos de som para possibilitar o ajuste correto do nível do som gravado. É isso aí que eu tenho aqui no software, só que eu tenho agora num software digital. Ele não é mais aquele... vamos dizer... Peraí que eu vou pegar... Opa! Pera aí. Ai, meu Deus. Tá. Peguei o microfone aqui, agora eu posso falar mais próximo aqui de vocês. Ficou legalzito, ficou show. O que eu tava falando? Tava falando do VU, né? Tava falando do VU. Então, até hoje existe, é super legal. É super legal a gente ter acesso a esse tipo de coisa, ou ver esse tipo de coisa, porque o VU era um negócio muito legal, velho. Era... Vamos dizer assim, era analógico, vamos dizer. Não digital, como a gente tem hoje em dia nos softwares, que já vem embutido e já marca mais ou menos os decibéis ali. O nível de som que está passando pelo teu microfone está chegando no software, onde ele converte ali do modo analógico para o digital, os bits. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Tomando meu cafezinho aqui, tudo beleza. O multiverso de hoje vai ser extremamente diferente, cara. Aliás, que esse programa aqui é só um teste mesmo, não... Isso aí não... Aliás, não vai ir pra realidade, não vou divulgar pra ninguém, eu não vou investir recursos e nada nesse
software o quê? Nesse podcast, nesse canal. Talvez, se eu mudar daqui a um tempo, vamos dizer assim, sei lá, daqui a um ano, vamos dizer assim, e fizer um negócio sério, eu vou refazer muitos vídeos, vou preparar uma coisa, um roteiro bem melhor, super melhor. Vou preparar outras artes, algumas artes melhores. Eu sei que eu posso fazer coisa melhor. Vídeos também com edição melhor. Áudio também, áudio bem editado, com vinheta, com muitas coisas diferentes, Então, o que acontece? Vou falar um pouquinho aqui sobre os princípios educacionais. Esses princípios educacionais a gente tirou da LDB 9.394/96 do ano de 96. Então esses são os princípios educacionais aqui, que também tiramos de outro livro aqui, o livro Organização e Legislação da Educação. Foi o livro que eu acabei estou me baseando para fazer esse podcast. Outro livro também que é demais é o Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto, e também do site do governo, das leis de diretrizes e bases da educação. Então, depois desses 5 minutos aí de improviso, vamos iniciar aqui mais ou menos o resumo que eu me baseei. Vamos lá então. Nesse livro, no livro Educação Básica, eles fazem críticas duras à nova LDB, pois segundo eles... Peraí. Vamos começar aqui. Deixa eu fazer uma coisa mais organizada. Tá. Ok, fiz uma coisa mais organizada, salvei aqui. E vamos voltar novamente aqui a falar disso. Então, vamos começar aqui pelo título 2. Eu não sei se o título 1 é necessário. Eu vou dar uma olhada aqui vamos ver no site aqui do governo, só para mim dar uma lembrada aqui do que tinha na primeira etapa, na etapa 1. Não lembro se tinha alguma coisa muito importante. É da educação, tá? Os princípios da educação. Título 1, título 2. Vamos ver quantos títulos mais ou menos tem. Título 1, título 2. Título 9. Tá. Então tá, era isso. Aqui dos 9 títulos, eu vou citar o primeiro e o segundo aqui, que são os mais importantes, estão dentro do trabalho que eu fiz. O título 1 da educação, no artigo 1, ele fala aqui que a educação abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e manifestações culturais.
Então tá, no artigo 1, aqui na parte 1, ele fala sobre essa lei disciplina a educação escolar que desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E no 2, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Tá, beleza. Título 1, o título 2, que é os princípios e fins da educação nacional. No artigo 2, a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí a gente parte aqui para o livro para a crítica do artigo 2. O Nelson Piletti e Giovanni Rossato, eles criticam bastante essa parte aí onde fala dos princípios de liberdade nos ideais de solidariedade humana e pelo final lá da qualificação para o trabalho. Então, eles fazem essas críticas duras na LDB e exageram na dose ao enfatizar a formação cognitiva e intelectual do educando e sua preparação para o mercado de trabalho. Como dissemos aqui no final, sua qualificação para o trabalho. Então, aqui eles sugerem aqui que, passeando pela antiguidade clássica e idade média, a educação era formada por saberes filosóficos e metafísicos, que eram os conhecimentos mais importantes da época. Com a modernidade, isso mudou, tirando a preocupação com as indagações filosóficas, direcionando o nosso conhecimento ao modelo prático, aqueles que podem resultar em lucro. Esse foco prático que a ciência ganhou influencia no modo como formulamos nossos princípios educacionais, pois podemos ver que a educação passou a ser colocada a serviço da economia, não formando cidadãos capazes de refletir, e sim qualificar mão de obra para o mercado de trabalho, segundo Nelson Piletti e Solange Rossato. Porque eu botei Giovanni, vou botar Solange, vamos mudar aqui Solange Rossato. Bem, isso é uma crítica que não só nesses livros, mas eu já li em outros livros, não só livros brasileiros, mas livros de fora também, onde eles debatem essa questão de colocar como um preparo para a área de trabalho, para o mercado de trabalho, colocar a educação em rumos do mercado de trabalho. Eu vou seguir falando aqui, eu vou seguir lendo o meu resumo e vamos debatendo aqui. Com a escola voltada ao mercado, a sociedade brasileira exige que ela enfrente os desafios do mundo contemporâneo. Exemplo, alcançar o desenvolvimento tecnológico, avanço em problemas sociais dos alunos, formar cidadãos aptos a viver na sociedade do conhecimento e que pesquisem e produzam conhecimento. Segundo os autores, seria preciso priorizar uma formação mais ampla, focando no desenvolvimento moral, social e psicológico do educando. O problema é que no ensino, o ensino é como um espelho da sociedade.
e por conta disso reproduzem as mesmas injustiças que acontecem do lado de fora. Aí ele deu como exemplo ali o individualismo, o preconceito, desigualdade social que ocorre fora, nos bairros, na convivência social da pessoa e que ocorre na convivência social da pessoa e que pode ser reproduzido lá dentro da escola, sabe? Tem mais uma partezinha aqui, ó, que é a outra questão. Ele fecha essa parte aí que a sociedade, por conta disso, reproduz as mesmas injustiças, né? Outra questão tratada é a ideia do currículo, pois a proposta curricular é vertical, valendo para o país inteiro, sem ter pensado nas diferenças sociais e culturais territoriais, onde o método desenvolvido nas grandes cidades não funciona. Ao mesmo tempo que auxilia os professores, o currículo pode retirar autonomias do mesmo. Então, seguindo o parágrafo anterior, bem, nem tudo aliás, quase tudo é um espelho da sociedade. O nosso serviço público, o nosso serviço privado, a política. Eu acredito, se tá ruim, cara. Se é ruim, eu acredito que seja por conta de um espelho mesmo da sociedade, sabe? Não é por conta de... Não é por conta de uma pessoa, da pessoa que tá lá. É por conta da nossa própria sociedade, cara. E isso que ele falou aqui da proposta curricular ser vertical é muito complexo, é muito complicado, cara. Porque vale pro país inteiro, né? Então, nas regiões, principalmente no sul, sei lá, no Nordeste, lá no Acre, a proposta curricular não pode ser a mesma, cara. Ela não pode ser a mesma em estados diferentes, regiões diferentes. Até mesmo a gente percebe que em bairros diferentes a coisa é totalmente diferente, né? A coisa muda. Então, seguindo o texto aqui, ó. Tomar mais um cafezinho, desculpa aqui. Em uma análise da visão de educação do educador e antropólogo Carlos Gadot, aliás, vamos ler de novo aqui. Em uma análise da visão do Tô ruim hoje, velho. Em uma análise da visão de educação do educador e antropólogo Carlos Brandão, Gadot, no livro Pensamento Pedagógico Brasileiro, desenvolve a ideia de que a educação não é só uma etapa... Peraí, só deixa eu colocar em itálico aqui. Desenvolve a ideia de que a educação não é só uma etapa de qualificação para o trabalho. É um processo de humanização que pode perdurar a vida toda. Para Brandão, a educação pode em qualquer lugar, pode acontecer em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na igreja, porque o processo de educação é mais antigo que a escolarização, que a escola. A educação sempre existiu, né? Mesmo fora de uma instituição de ensino. Aqui como ele fala. Esse daqui é só um adendo que eu coloquei. Esse próximo parágrafo é só um adendo. Eu ainda tenho que ler mais, tenho que recordar. Tenho que finalizar ainda esse livro aqui do John Taylor Gatto. John Taylor Gatto, ou Gatto, como talvez seja o correto falar.
Então tá, né? Eu fazendo parênteses aqui, né? Em relação a todo esse assunto, no livro, esse que eu citei, do Emburrecimento Programado, cara, esse professor e autor americano do John Taylor Gatto também defende... Vou falar só de John Taylor mesmo. Também defende a ideia semelhante que fazem sentido agora, na nossa época. Mesmo o livro sendo... Que ano que escreveu? Foi nos anos 80? Deixa eu ver. Eu acho que é no início dos anos 90, cara, que ele... Aqui foi, lançado aqui um copyright de 2017, aqui na primeira edição, no Brasil, setembro de 2019, ele... Mas eu acredito que esses textos, essas comparações, ele já tinha escrito lá nos anos 90, cara, que hoje em dia faz sentido aqui. Então tá. Ele defende ideias semelhantes e que fazem sentido agora na nossa época. E uma de suas críticas é em relação à escolarização compulsória, que foi uma invenção do estado de Massachusetts. Que nome, cara, pra falar. Às vezes eu falo bem, quando eu não preciso eu falo bem, mas quando eu preciso eu falo errado os negócios. Deve ser o nervosismo, deve ser. Invenção do estado de Massachusetts. Ele fala do confronto entre lá dos anos de 1850 até a década de 1880, onde a área foi ocupada por militares e as crianças tiveram que marchar para a escola sobre escolta armada. Em seu pensamento também ele formula que o objetivo das escolas é produzir, através da aplicação de fórmulas, seres humanos formulares, cujo comportamento pode ser previsto e controlado. Eu finalizei aqui com todas as críticas dele em relação ao sistema de educação americano, né? Só para... Coloquei mais como um adendo, somente para falar sobre que isso não é uma questão falada só aqui. Esse problema não é só aqui, também eles tiveram e têm outros problemas em outros países, principalmente esses de primeiro mundo. Coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, ainda acontece e vai acontecer conosco aqui de terceiro mundo, né? E, bem, nessa questão aqui onde ele fala que cujo comportamento pode ser previsto e controlado, isso já é um tema que ele fala no livro, onde ele conta que as crianças eles são encarceradas e essas crianças são vigiadas o tempo todo, como se elas estivessem sendo programadas ali para seguir no mercado de trabalho, fazer toda aquela rotina que eles fazem na sala de aula no mercado de trabalho, que seria entrar ali no horário, obedecer ali os níveis não, mas as autoridades, obedecer e cumprir o que as autoridades estão passando. Elas são separadas também, essas crianças são separadas de turma conforme conforme os seus conhecimentos, vamos dizer assim. Se uma criança pensa mais rápida que a outra, se desenvolve mais rápido que a outra, eles vão para séries diferentes. Aliás, eles vão para classes diferentes, por exemplo, classe A, classe B, classe C, e assim elas são divididas conforme o desempenho delas.
Deixa eu lembrar de mais algum ponto também que o John Taylor Gatto fala. Ele fala aqui sobre as 7 lições. Vamos tentar pegar página 41. Ele fala aqui sobre o professor de 7 lições. É muito interessante esse capítulo. Aqui é realmente onde ele inicia o livro. É quase na metade do livro. Ele quase inicia. O primeiro tema ele fala sobre confusão. A lógica do pensamento escolar é de que é melhor sair da escola com um kit de jargões superficiais derivados da economia, sociologia, ciências naturais, do que com um entusiasmo genuíno por um assunto. Essa é uma partezinha do livro. Ele fala aqui, mais uma parte aqui interessante, onde ele fala o que os seres humanos são, buscam é sentido, não fatos desconexos, e a educação é um conjunto de código para extrair sentido a partir de dados brutos. Não, isso aí realmente é interessante. Ele fala sobre a posição de classes. Ele fala aqui sobre eu vou ler um pedacinho aqui dessa parte, da segunda parte aqui, posição de classes, onde ele fala que ou ao menos que suportem tudo isso, que saibam levar na esportiva. Se eu fizer bem o meu trabalho, as crianças sequer poderão imaginar-se fazendo outra coisa, porque eu as ensinei como invejar e temer as classes melhores e como ter desprezo pelas classes burras. Indiferença também. Ele fala que eu ensino as crianças a não se importarem muito com nada, embora seja desejável parecer que se importam. É muito coisa mercado, cara. Dependência emocional. Ele fala dependência intelectual. Que no caso aqui da dependência intelectual, ele fala sobre aquela questão do aluno obedecer tudo que o professor fala, sabe, ponto a ponto, e não questionar aquilo. E as crianças bem-sucedidas são aquelas que obedecem, elas não têm resistência nenhuma a tudo que é passado a elas. Elas aceitam aquilo perfeitamente e não questionam nada. Então essas são as crianças bem-sucedidas. As crianças ruins, elas são aquelas que combatem isso, né? Combatem esse tipo de coisa. Não possuem conceitos necessários para saber o que estão combatendo, questionam e etc. É muito interessante. Eu acho que eu me estendi muito aqui nessa parte. Eu vou seguir voltando aqui no resumo. Segundo Brandão, né, a Puig Gadotti, a educação foi a um nível cada vez mais formal, que tem o objetivo de conduzir e controlar o desenvolvimento humano, tirando aquele senso de comunidade onde o objetivo era promover a participação de todos, com base no princípio de igualdade. No entanto, a escola vem colocando em prática outro tipo de educação, que se prepara alguns para serem senhores e outros
A escola orienta, só falando ali na questão do que se prepara para alguns para ser senhores e outros escravos, isso está bem dentro aqui da crítica, da proposta aqui do livro do John Taylor, onde ele fala que as crianças são separadas por classes, né? Tipo A, B, C, e muitos deles são programados para obedecer ali os que sabem mais e desprezar os que sabem menos. Eu associo muito isso nessa questão do senhor e dos escravos, né? Seguindo no texto, a escola é orientada a princípios educacionais que perpetuam profundas desigualdades sociais, preparando ricos e pobres, quem manda e quem obedece. Então, no livro aqui, o Brandão ele propõe como alternativa ao modelo conservador, esse modelo de educação popular, um modelo que se alia às classes oprimidas para buscar, por meio da educação e da reflexão crítica, promover igualdade e justiça social. Então, os princípios educacionais são 13 princípios educacionais. E a gente começa falando um pouquinho aqui sobre a igualdade, né? A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No artigo 3 aqui. No número 1, isso quer dizer que todos os alunos têm direito à matrícula na escola e que são dadas condições que ele estude. No parágrafo 2, a liberdade, parágrafo 2, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte do saber. Esse aqui está bem claro, a liberdade de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo das ideias e de concepções pedagógicas. Isso daí quer dizer que esse pluralismo ele se refere não apenas a seguir um modelo de concepção, ele pode seguir um modelo de escola, uma concepção diversa, sabe? Uma escola tradicional, construtivista, behaviorista. Pode ser qualquer uma dessas concepções que serão aceitas. O respeito à liberdade e apreço à tolerância, respeitar a liberdade de escolha e ser tolerante aos que pensam diferente de nós. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. No 6, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso aqui também ele garante, esse parágrafo garante que todos tenham acesso ao ensino público. Todos tenham acesso ao ensino público. E no 7, a valorização do profissional da educação escolar. Essa parte se refere mais ao salário dos professores, à carga horária, às condições de trabalho, à especialização que esses professores podem fazer. Isso é uma valorização do profissional dessa área. No 8, a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ele se refere a levar algum problema para outros integrantes da escola, resolver tudo do modo bem democrático, sabe? Então, a garantia de padrão e qualidade, tanto na escola pública quanto na privada, o mínimo que deve ser ensinado ao aluno, atendendo um padrão mínimo de qualidade. Então, isso aqui garante, esse parágrafo aqui garante um padrão de mínimo, pelo menos, de qualidade.
O 10, a valorização da experiência extraescolar. Isso aí quer dizer que ele considera todo o conhecimento que o aluno traz do ambiente, do bairro, da sociedade ali onde ele vive, para dentro da escola. Isso é muito importante, da valorização a esse tipo de conhecimento, sabe, que o aluno tem, de vivência que o aluno tem fora da escola. No 11, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Deve garantir que o aluno é preparado para o trabalho e para as práticas sociais. Essa parte aqui também é muito batida pelos autores do livro, Organização e Legislação da Educação. Então, aqui tem parágrafo 12, aqui ele foi acrescentado em 2013. Então, ele fala sobre a consideração com a diversidade étnica, com a diversidade étnico, com a diversidade étnico-racial. No 13, a garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida. Só para retratar ali no 12 ali, cara, isso aí foi... Essa consideração com a diversidade étnico-racial foi acrescentada só em 2013, cara. Isso já existe desde 96, né? Foi acrescentado só em 2013. Essas últimas aqui foram acrescentadas nos últimos anos. Como a parte 13, né? Foi acrescentada em 2018, que fala sobre a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. É uma preocupação com a escolarização independente da idade da pessoa. Antes tinha muito aquela questão de... eles separavam muito na escola pessoas, sei lá, que tinham 12 anos em tal série, das pessoas que tinham 17, 18 anos. Geralmente essas pessoas iam pro período da noite para ficar separado dos alunos da manhã ou da tarde, e quando abria. Eu lembro que tinha uma época que não existia a sexta série na noite, sabe? Então essas pessoas que tinham mais anos, tinham, sei lá, 16, 17, 18 anos, eles tinham vergonha de ter aula com as crianças, e essas pessoas acabavam desistindo, até porque eu acredito que muitos já estavam na idade de trabalhar e tal, e não tinham tanta cabeça, não tinham interesse naquela matéria de sexta, sétima série. Então acabaram criando os EJAs, aqueles tipo o Objetivo que tinha aqui próximo no centro da minha cidade, que era uma escola para as pessoas completar o ensino fundamental ou o ensino médio de uma forma rápida entre aspas, até porque eles pegavam todo o conteúdo, todo o conteúdo do ensino fundamental, do ensino médio, e resumiam bastante e passavam para essas pessoas que estavam ali para completar os estudos dela. Tá. Então, a garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida. E o último parágrafo foi adicionado aqui em 2021, que diz a respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, esses eram os 13 parágrafos que eu fiquei de falar, fiquei de apresentar.
Meu Deus, cara, 39 minutos, velho. 39 minutos eu falando aqui, lendo coisa, cara. Não acredito que foi todo esse tempo. Eu não queria que esse podcast aqui ficasse muito grande. Quem sabe eu faça uma parte 2, mais ou menos, só falando sobre essa questão, né? Dando as minhas opiniões aqui no sistema público de ensino, no privado também. Espero que vocês gostem aí desse conteúdo, Eu não posso gritar muito aqui porque eu tô na casa dos meus pais, então eu tenho que falar baixo e tal. Tem toda aquela coisa que vocês sabem como ocorre, né? Então, pessoal, acredito que seja isso, né? Eu vou separar aqui umas coisas. Espero que tenha ficado claro aqui. Talvez no próximo episódio eu faça mais alguma coisa. Talvez traga novamente esse tema com coisas diferentes, com críticas diferentes. Né, pessoal? Eu agradeço aí a todos aí por ter ficado aí não sei se foi perda de tempo, mas eu acho que foi um podcast chato, porque eu não tô tão animado por conta mais dos meus pais aqui, né? De estar na casa dos meus pais, ter que falar baixo, ter que me controlar e não posso falar muita bobagem e gritar tanto, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, falou.